Imagina essa cena comigo. Você está em uma estação de trem, quase vazia, e já é de noite. O último trem já passou. Você olha para um lado, olha para o outro, nada. Mas de repente você começa a ouvir um barulho. Tec, tec, tec. Você estranha, olha para os trilhos, acha que é algum barulho de ferragem, alguma coisa assim. Mas lá no fundo, no meio da escuridão, nos trilhos, você vê uma garota. Ela não tá andando, ela não tá correndo, ela está se arrastando. E pior, com os braços. Você repara que ela está vindo em sua direção. Oi, eu sou Vitor Keiko e seja bem-vindo a um lugar de histórias que atravessam o tempo e de mistérios que atravessam o mundo. Dizem que se a Tec Tec escolher você, meu filho, você tá ferrado. Porque não adianta fugir. Ela é mais rápida do que qualquer pessoa. E essa não é uma história que foi inventada para os filmes. Essa é uma das lendas urbanas mais famosas do Japão. Hoje a gente vai falar sobre a história da Tec Tec. E eu confesso que quando eu comecei a pesquisar, a ler, eu achei que seria apenas mais uma história de fantasma. Mas acredita em mim, quanto mais eu lia e pesquisava, mais estranho ficava. O mais bizarro dessa história não é a aparência dela, mas sim de onde essa história surgiu. Antes de começar a contar as histórias sobre as origens dela, me responda uma seguinte pergunta. Se você estivesse sozinho em uma plataforma de trem e começasse a escutar este barulho, ficando cada vez mais perto, você teria coragem de olhar para os trilhos de trem? Porque eu, sinceramente, eu acho que eu viraria para trás e sairia correndo. Mas vamos lá para as histórias. Porque quando eu comecei a pesquisar sobre ela, eu pensei, tá, mas que diabos é essa garota? E como todas ou a maioria das lendas japonesas, não existe apenas uma versão da história. Existem várias versões. Mas existe uma versão, especificamente, que é a mais popular. Ela diz que a Tec Tec era uma garota, uma estudante, na verdade, que ela estaria voltando de um dia normal e estaria numa estação de trem, né? Que é onde ocorre, né, essa lenda. E por alguma razão ela teria caído nos trilhos. Algumas versões dizem que ela teria caído, outras dizem que ela foi empurrada, ou até que ela simplesmente foi atravessar os trilhos. E neste momento, independente da versão que você tenha escutado ou que você acredite, enfim, o trem passou. E na hora que o trem passa, digamos que ele dividiu ela no meio, se é que você me entende. Eu não sei vocês, mas eu achei muito pesada essa história. Mas a lenda diz que ela nunca aceitou essa morte. E o espírito dela acabou retornando àquele momento. Só que do mesmo jeito que ela se foi, o corpo dela voltou pela metade. E sabe o que é mais assustador? É que, independente da condição física dela, ela não é devagar. Dizem que ela é muito rápida, que ela é tão rápida quanto a corrida do Naruto, por assim dizer. Então, se você tentar fugir dela, esquece, tá? Porque você não vai conseguir. Tá. Mas de onde vem esse nome, Tec Tec? E a resposta, por mais perturbadora que seja, é muito simples.
ela vem do barulho que os braços dela faz ao se movimentar. E aí eu fiquei, né? Mas que diabo de barulho é esse? Pensa nesse barulho aqui. E aí é um pouco arrepiante. E como uma boa lenda, existem outras versões. E algumas delas dizem que ela pode simplesmente aparecer em qualquer rua à noite. Eu me pergunto, pra quê? Não é mesmo? Outra versão que eu encontrei, que ela também pode fazer perguntas. E é justamente aí que, que as lendas começam a ganhar mais força, sabe? Porque elas podem acontecer em qualquer lugar. E pesquisando mais, eu descobri outras versões. E algumas delas até descrevem como você deveria reagir se você encontrasse a Tec Tec. E quando eu achei que eu já tinha entendido a Tec Tec, eu comecei a encontrar mais histórias sobre ela. E uma delas diz que a Tec Tec ela aparece em ruas vazias apenas após a meia-noite. O que significa que ela só trabalha em períodos noturnos. Então, assim, existe um meio de você evitá-la, que é não sair após a meia-noite. Outra versão que eu encontrei é que a Tec Tec só ataca pessoas que estão sozinhas. Então, uma forma de você evitá-la é andar em bando. E outra versão, que talvez seja a mais perturbadora de todas, é que você não necessariamente vê a criatura, mas você ouve. E não adianta você procurar, porque você não vai vê-lo, mas você vai ficar ouvindo tec, 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 tec. E cada vez mais alto, e cada vez que tiver maior o volume, mais próximo ela vai estar de você. E isso é completamente perturbador, na verdade, e por isso que eu acho que é a versão mais bizarra de todas. Outra versão que eu encontrei é que ela pode atacar qualquer pessoa, ou ela seleciona as pessoas que ela quer atacar. Então, meu filho, se a Tec Tec não for com a sua cara, ixi, você tá ferrado. Você tá lascado. E isso que eu mais gosto nessas lendas, porque ela dá vazão à sua imaginação, ao seu medo e a tudo isso que envolve esse folclore, sabe? Que deixa ele vivo, na verdade. Essa versão é muito curiosa porque ela amarra outra lenda que eu já contei aqui no canal. Dizem que a Tec Tec, antes de te atacar, ela vai te fazer uma pergunta. E isso é muito semelhante à lenda da Sakiona, que eu falei aqui no primeiro vídeo sobre lendas japonesas. E isso é muito engraçado que parece que as assombrações japonesas gostam de conversar com você, né? Então, é só você saber enrolar, talvez elas, não sei, né? A gente pode debater isso um pouco no canal também. Além disso, existe uma curiosidade muito interessante nas lendas japonesas, é que muitas delas fazem você parar primeiro e depois elas te assustam. E isso é muito interessante, que gera, na verdade, um modus operandi, digamos assim, né, das assombrações. E existe uma teoria que é a mais maluca de todas, e talvez uma teoria que faça até muito sentido para quem acredita. É que a Tec Tec não é uma entidade. Ela seria várias entidades. É como se cada pessoa que desvivesse dessa maneira trágica virasse uma tec-tec. Então ela não é uma assombração, ela seria várias assombrações espalhadas pelo Japão. O que na verdade seria muito mais assustador do que uma só. Imagina, uma poderia estar apenas em um lugar.
Agora, várias pode estar em qualquer lugar. Agora, se essa história das assombrações da Tec Tec é verdade ou não, honestamente eu não pretendo descobrir. Mas existe uma curiosidade muito legal que eu pretendo trazer em todos ou a maioria dos meus vídeos. É essas entidades na cultura pop. Sim, a Tec Tec saiu das lendas, da imaginação, do que quer que seja, e foi parar em filmes, mangás, animes e principalmente nos jogos. No universo cinematográfico, existem dois filmes com o nome Tec Tec. Tec Tec 1, que eu acho que não tem um, acho que é só Tec Tec, e o Tec Tec 2, que foram lançados em 2009. Então, né, contam exatamente a história dessa entidade, assombração, como você queira chamá-la. Nos animes, ela não necessariamente aparece como Tec Tec, mas existem sempre referências como uma menina que sofreu uma tragédia semelhante, uma assombração que aparece nas escolas, nos corredores, nos trilhos de trem. Então ela está sempre presente nesse universo. Já nos mangás de horror, ela é um fenômeno. Existem mangás próprios da Tec Tec, existem referências dela e ela até virou influência para novos monstros. O que é muito interessante. Agora no universo dos jogos, que honestamente para mim é o meu preferido, ela dominou geral. Existem jogos que ela aparece, existem jogos com referência. Alguns exemplos é World of Horror, Ghostwire e muitos jogos independentes japoneses. Então, assim, você pode buscar na Steam que você com certeza vai encontrar um jogo inspirado na Tec Tec. E buscando e pesquisando essa história da Tec Tec, eu confesso que eu não deixei de notar uma semelhançazinha com uma lenda, um folclore aqui do nosso Brasilzão, que é a história da perna cabeluda. Ai, Vitor, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver é que, assim, a Tec Tec ela é uma pessoa que só tem a parte de cima do corpo. A perna cabeluda só é uma perna. Talvez, se no mundo paralelo ambas se encontrassem, talvez deixassem de ser uma assombração aí atormentando a vida das pessoas. Porque talvez eles só estivessem procurando uma parte do corpo a mais aí pra viver feliz, não é? O problema é que eles estão separados aí por milhares de quilômetros aí, né? Um tá no Japão, outro tá no Recife, né, gente? Então assim, às vezes só faltava esse encontro aí de lendas no mundo para acabar com essas assombrações. Brincadeiras à parte, uma das coisas que mais me perturbou durante essa pesquisa sobre a Tec Tec é que todo mundo já andou numa rua vazia alguma vez na vida. Todo mundo já esteve numa estação de trem também quase vazia ali no anoitecer. Então, só de imaginar esse barulho, tec, 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 dá um desconforto, um friozinho na barriga, um arrepio na espinha. Não dá. E talvez seja por isso que essa lenda continua tão viva no imaginário popular e na cultura pop. Porque ela pega um ambiente tão comum do dia a dia e transforma num cenário de horror terrível. Agora eu quero saber, você já conhecia Tec Tec? E qual dessas versões que eu contei mais chamou sua atenção? E principalmente, se você estivesse numa estação de trem à noite, sozinho, e escutasse tec, 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 você olharia para os trilhos? Escreva aqui nos comentários que eu vou ler todos, porque eu amo quando vem novas teorias, na verdade novas versões que eu não tinha visto, e eu gosto de debater isso com vocês. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixem de se inscrever, porque eu prometo que essas viagens pela cultura e pelas lendas japonesas não vão acabar tão cedo. E eu garanto, existem histórias mais bizarras do que essa da Tec Tec. E a gente continua no próximo episódio. Então não esqueça de ativar o sininho e continuar acompanhando o nosso canal. Eu sou o Vitor Keiko e até a próxima.